O nome da nossa ministração hoje é o poder da honra. Amém? Bem, e para a gente começar, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 João. 2 João, versículo do 4 ao 8. Amém. Acompanhem comigo aí na Bíblia dos irmãos. Diz assim, o nome do título, o amor fraternal. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe não como escrever esse mandamento novo, mas o mesmo que tenho dito desde o princípio, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Em outras traduções, a parte mais final vai dizer pleno galardão. É a mesma coisa, irmão. Bem, por que precisamos entender esse versículo para entender que a honra ela tem poder? Irmãos, é verídico que esses versículo da Bíblia que nós acabamos de ler fala sobre mandamento, mas o princípio aqui envolvido neste mandamento é honra. Você deve se perguntar, mas aqui não está falando de amor? Deixa eu te dizer, honra e amor estão atrelados, estão juntos. Você só consegue honrar alguém verdadeiramente se você ama aquela pessoa. Entenderam, irmãos? Amém? Glória a Deus. Bem, deixa eu falar mais algo da parte de Deus para os irmãos. A honra é o caminho pela qual o Senhor pode liberar sobre nós as suas bênçãos, sabe? E é o meio pelo qual nós podemos desfrutar da recompensa completa. Que recompensa completa é essa? O galardão, irmãos. Sabe? O amor vai sempre estar atrelado com a honra. Se você honra o seu irmão, você está de parabéns. Mas se nós não conseguimos honrar o nosso amor ou nosso irmão, é porque no fundo nos falta conhecer o que é o amor, sabe? O amor está em Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo não disse que devemos agora só amarmos como nós amamos a nós mesmos, mas é como amamos segundo Jesus Cristo, segundo Ele. Amém? E por que nós precisamos entender que devemos honrar os irmãos? Sabe? Não só os irmãos, mas toda e qualquer pessoa. É porque a honra, ela nos protege da rebeldia e da deslealdade. Sabe? Pessoas desleais e pessoas rebeldes, elas não honram ninguém. Isso é uma verdade. Entendeu, irmão? Porque vamos imaginar que eu digo, eu amo meu irmão, mas no primeiro momento que eu vejo ele fazendo alguma coisa certo, eu vou lá e falo da vida dele para todo mundo. Isso é honra? Não, não é. Sabe, você tem que falar com o irmão. Irmão, você está errando nesse quesito. Bora seguir segundo o caminho que Jesus Cristo nos ensina. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Sabe, se você quer receber a recompensa completa, irmãos, ou o galardão completo, se assim você quiser interpretar, precisamos receber o galardão, sabe, do profeta, do justo e também do pequenininho. Aí muitos dizem, o que é o pequenininho? Alguns pregadores, teólogos vão falar que é criança, outros vão falar que é novo convertido, e outros vão falar sobre, ao mesmo tempo, eu já sou, ao mesmo tempo, com muito tempo de igreja, mas eu tenho a mentalidade de uma criança ainda, como se fosse novo convertido, entendeu? Mas mesmo assim devemos honrar todos, sem exceção, entendeu, irmãos? Amém? Os irmãos estão compreendendo?
Glória a Deus. E para a gente ter embasamento bíblico, e é sempre maravilhoso, porque a Igreja Videira ela é conhecida por pregar a palavra do Senhor. E nós temos embasamento bíblico. Vamos lá ler comigo, lá em Mateus. Mateus, capítulo 10, versículo 40 ao 41. Todo mundo achou? Glória a Deus. Vou ler de novo o título que tem bem acima, na minha Bíblia. Tem dizendo, as recompensas. Vamos ler aí, versículo 40. Quem receber vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem receber um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, de modo nenhum perderá a sua recompensa, ou galardão, se você preferir. Amém? Você pode se perguntar, mas por que, irmãos? Por que eu devo honrar essas três pessoas, o justo, o profeta e o pequenininho? Irmãos, a pessoa que honra essas três pessoas, sabe, no lugar onde ela honra, vai se desfrutar da presença do Senhor. Veja só, é uma honra muito grande para uma pessoa receber a célula dentro da sua casa. Mas deixa eu te falar, não é só porque é uma bênção, mas é porque lá vai estar habitando a presença do Senhor. Sabe, a pessoa que se dispõe e cede a sua casa para uma célula, ela está honrando. A quem? Aos irmãos? Não só aos irmãos, ao justo, ao profeta e ao pequenininho, mas também, acima de tudo, reconhecendo quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe? Isso não é maravilhoso, irmão? Você para pensar que todo sábado tem a presença do Senhor na forma da igreja, dos membros da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe? Tem esse prazer na sua casa, todos os sábados, de receber a presença dos irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, mas é maravilhoso nós desfrutarmos da presença do Senhor junto com os irmãos. Amém? E agora vamos para mais um versículo, ou mais capítulo. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 34 e 35. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Vamos acompanhar comigo aí. Diz aí, Lucas capítulo 13, versículo do 34 ao 35. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A pergunta que eu tenho para dizer para os irmãos: quem daqui vem em nome do Senhor? Todos vocês, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Sabe, deixa eu falar para você, o lugar onde você entra, irmãos, pode ficar na certeza, os demônios se retiram. Porque você não vai levando, eu vou levando a minha alma e o meu corpo. Não. Acima de tudo, você vai levando o Espírito Santo junto com você. Se isso não for posição mais privilegiada que você possa ter, podemos dizer que eu e você somos um trono. E acima de nós está o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Mas deixa eu te falar a respeito desse versículo. Ele tem um cumprimento duplo. O primeiro cumprimento já realmente aconteceu, que foi no dia em que Jesus chegou em Jerusalém, mais especificamente uma semana antes da sua crucificação. Eu sei que parece estranho esse nome, crucificação. Também achei. Se vocês não acham, eu achei, irmãos. Mas deixa eu te falar, alguns afirmam que esse não é nem um nome, crucificação. Alguns falam que é crucifixão.
Mas se você falar assim, amém, eu também falo. Não há nada de errado, irmãos. Mas deixa eu te falar a respeito disso. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que hoje ainda está acontecendo essa parte que diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos aqueles que são considerados bendito o que vem em nome do Senhor. Se você recebe o seu irmão com prazer, eu lhe digo, sua casa será transformada. A sua vida será transformada. E na medida que conhecemos os irmãos cada vez mais e desfrutamos do amor de Cristo, não tem como eu dizer assim: eu amo a igreja, mas não gosto dos irmãos. Tem algo errado. Entendeu a situação? Por quê? Porque muitos pensam que o honrar é aquele tipo de amor humano, um amor humano caído, que é: se ele me fizer bem, então eu trato ele bem. Mas agora, se me fizer mal, eu vou jogar uma pedrada. Tô brincando, irmãos. Sabe, este é o amor humano, um amor caído. O amor de Deus é que até aquele irmãozinho que às vezes tem uma dificuldade que você tem de se relacionar, você tem que honrar ele. Porque não é nem pelo fato dele errar com você, mas é pelo fato de quem está em você. Entendeu a situação, irmãos? Se você não acha ele merecedor de honra, então você também não é. Sinto muito dizer para você. Por quê? Porque no mesmo lugar onde eu posso ter medido essa pessoa, talvez você já esteve lá também. Sabia disso? Eu já estive em... Eu vi recentemente uma música dessa que diz: já estive em outros lugares. Também já tive. E eu tive mesmo, irmãos. E sei o lugar onde eu estava. Mas eu sempre gosto de dizer para os irmãos, ressaltar, que toda vez quando tem reunião, oração, culto, célula, eu tenho sempre prazer em estar com os irmãos. Porque prazer também eu não posso dizer que é só sentimento, mas prazer também é uma convicção. É eu estar sabendo que eu vou estar reunido com os irmãos. Isso é maravilhoso, você estar reunido com os seus irmãos. Hoje vocês estão expressando a igreja, o corpo de Cristo. Aí tu me pergunta, talvez você deve se perguntar: por que eu devo honrar tantas pessoas? Irmãos, a verdade é que se você aprende a honrar os de fora, e agora eu estou falando diretamente com as pessoas que nem são cristãos, que não aceitaram Cristo, você não vai conseguir honrar sua esposa, seu marido, seu patrão, governos, e tão pouco líderes de célula, e tão pouco líderes da igreja, entendeu? Porque às vezes nossa mentalidade é pensar que o erro maior está em quem? Nas autoridades, nas pessoas, não nos outros. E às vezes o erro pode estar justamente em mim. Mas na medida em que eu me submeto, viro servo do meu irmão, começo a honrar, eu estou deixando essa natureza humana, estou vivendo na presença do Senhor. Porque isso é honra. Honra é eu me desfazer da minha natureza humana e, acima de tudo, eu desfrutar da presença do Senhor. Da presença do Senhor na forma dos irmãos, honrando os irmãos. Hoje vai ter filme na minha casa, glória a Deus, convide mais irmãos para ir para a sua casa. Hoje vai ter comunhão, convide mais irmãos para ter essa comunhão com você. Entendeu? Não pense que honrar a igreja é só simplesmente vou me reunir com um grupinho tal, vai ser bom demais. Beleza, concordo com você. Realmente eu também tenho alguns grupos de preferência que eu gosto de andar. Não vou mentir aos irmãos. Mas é sempre bom estarmos convidando os irmãos, todos da igreja. Mesmo que tenha um que vai dizer, eu não posso ir. Amém. Mas você lançou o convite. Você está honrando o irmão com um convite. Entendeu? No momento em que você lança um convite ou fazemos evangelismo, aquelas pessoas que estão lá fora, talvez precisando da ajuda de nós como cristãos, nós estamos honrando aquela pessoa. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Sabe, uma vez o pastor Aloysio falando com um irmão, era muito interessante.
E ele disse assim: pastor, eu não aguento mais. Aí o pastor perguntou: o que, irmão? Sabe, eu sinto que eu não tenho mais aquela unção. Eu não sinto que eu não consigo liderar. Eu sinto que a unção e a presença do Senhor se afastou de mim. O pastor Aloysio disse assim: irmão, pelo Espírito Santo, discerniu. Isso é discernimento de espírito. E ele fala: como é a sua vida com os seus irmãos? Ah, irmãos, são tudo horríveis os meus irmãos. Pense nos pessoalzinho horrível. Um fala mal do outro. O outro, quando começa a brigar, quer se matar literalmente na base da porrada. Entendeu? E você, o que você faz a respeito disso? Eu nem falo com eles às vezes. Eu nem me meto com eles. Eu faço é fugir dos irmãos. Entende? Isso não é honra. Isso é desonra. É o contrário. E às vezes é justamente isso. A presença do Senhor e a unção do Senhor só vem sobre nós quando nós honramos aqueles que vêm em nome do Senhor. E este é o seu irmão. Entendeu, irmãos? E não só o seu irmão, mas líderes de célula. Toda autoridade, irmão, ela é constituída por Deus. Líderes de célula, pastores, seu patrão, sua mãe, seu pai, entendeu? Porque você tem que honrar seu pai e sua mãe, se você não sabia disso. Honre eles. Honre os mais velhos. Não sei se sua mãe já te disse que você tem que honrar os mais velhos. Pois é, ela estava certa, irmão. Minha mãe dizia sempre isso. Glória a Deus. Uma vez, irmãos, comentando com os irmãos, ouvindo a ministração do pastor Aloysio, ele falou algo da parte de Deus que até hoje me toca. Que ele disse que Jesus era um presente dado aos judeus. Só que os judeus não o receberam. Entendeu, irmãos? Às vezes Jesus te manda aquilo que você precisa, numa embalagem que você não gosta. Entendeu, irmãos? E é justamente nisso que eu quero entrar em 4 pontos com os irmãos. Porque tem muita gente ainda que resiste em receber a unção do Senhor e em honrar as autoridades que o Senhor constitui. Bem, como eu acabei de falar, a primeira razão, irmão, porque Deus nos manda o que nós precisamos dentro de uma embalagem que não gostamos. Amém? Quem aqui deseja dons espirituais? Eita, glória a Deus, aleluia. Quem aqui deseja frutos do Espírito? Glória a Deus. Sabe, às vezes a pessoa tem um problema com aquele dom espiritual, discernimento de espírito. Sabe qual é o maior problema da pessoa sobre o discernimento de espírito? Às vezes eu estou falando agora de irmãos. É porque na cabeça do cidadão ele pensa que discernimento de espírito é para quê? Para ver demônios. Entendeu a cabeça do cidadão? Só que deixa eu te dizer, discernimento de espírito é justamente você ter autoridade sobre aquele mal, você expulsar. Discernimento de espírito é justamente para isso. Não é para você ver demônios. Muito pelo contrário. É um presente que Deus te deu. Dom é presente que Deus dá e concede aos seus filhos. Sabe? E às vezes é justamente isso. Deus te mandou um dom e às vezes tu não gosta de usar. É justamente o contrário. Tu deve usar. Tu tem que dar graças a Deus. Porque naquilo que Deus te deu, pode ser que um irmão esteja desejando. Sabe? Desejando dia e noite. Senhor, me dá aquele dom maravilhoso que eu quero. O irmão tem, eu quero ter. Deseja. Ora tanto ao Senhor pedindo. Sabe? É por isso que devemos honrar o Senhor com aquilo que Ele nos deu. Sabe, dons é para isso. Você deve honrar o Senhor usando os seus dons espirituais. Ah, não sei qual é o meu dom. Só tem um jeito de você saber. Você exercitando. Não tem como você chegar de noite assim: Senhor, me dá um dom. Agora me dá o sinal aí, qual é o dom. Aí o Senhor não vai fazer como lá com Beltesazar, que escreveu literalmente lá na parede. Mene tekel passim. Não vai dizer assim: olha, teu dom é dom de fé.
Aí, eita, glória a Deus. Não, não é assim com o Senhor. Exercite cada dom na sua vida. Agora eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 7. Queria que os irmãos lessem comigo aí. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Depois você termine de ler isso em casa, sabe? Eu quero falar justamente desse centurião. Sabe o que ele fez para com o Senhor? Ele se humilhou. E honra também às vezes é se humilhar. Entendeu? Diante do Senhor. Reconhecendo quem está à tua frente. Você só consegue honrar uma pessoa se você reconhecer quem está na tua frente. Eu não posso chegar diante do presidente e dizer assim: e aí, presidente, como é que nós vamos fazer aquele joguinho lá, jogar de bola? Não posso chegar, porque eu não tenho intimidade com o presidente, entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Honrar a figura do presidente, aquela autoridade que está na minha frente. Vou cumprimentá-lo a ele, vou falar com ele, mas não no nível de intimidade. Mas diante do Senhor, você deve honrá-lo, se humilhando, literalmente, diante do Senhor. Entendeu, irmãos? Mais à frente vocês vão entender por que nós devemos nos humilharmos diante do Senhor. Amém? E é como eu disse para os irmãos, às vezes Deus nos manda um presente em uma embalagem que nós não gostamos. Por quê? Às vezes aquela pessoa que você tem preconceito fala de um jeito diferente, ou se veste de um jeito diferente. Aí às vezes você cria na sua mentalidade aqui: não tem como aquele cidadão ser da parte de Deus. Já vi muita gente criticando os cristãos que são mais tradicionais, são bênção de Deus, aqueles homens ali e aquelas mulheres. Não vou julgá-lo pelas suas roupas. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Nós aqui, como igreja, e agora referente a nós, da videira, devemos sim termos, a mentalidade que quando aqueles cidadãos vierem aqui, nós devemos honrá-lo com a presença. Aconteceu um dia desses, no mês passado, que irmãos de outra igreja vieram aqui para a igreja videira, num dia de oração. Irmão, foi bom, foi muito bom, porque não vieram todos os irmãos, mas aqueles que vieram, sabe o que eles estavam dizendo para aquelas pessoas? Vocês são bem-vindos aqui. Nós temos prazer de recebê-los aqui. Isso é o que significa honra. Você agir com atitudes. No momento em que você está honrando aquelas pessoas, você está dando um sinal: você é bem-vindo aqui na minha casa, você é bem-vindo aqui na igreja, você é bem-vindo no lugar onde eu estou, porque eu vou te tratar com honra. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá para Marcos. Todos esses versículos, irmão, que eu estou lendo é sobre honra. Amém? Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Amém. Vamos acompanhar aí. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos os ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra,
entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse versículo ele é maravilhoso porque vai nos mostrar o que é honra. Sabe, uma vez o pastor Aloysio sempre menciona, você só vai conseguir perdoar alguém no momento em que tu souber o quanto tu foi perdoado. E se você tem esse princípio dentro de você, você vai entender que é a mesma coisa para a honra. Você só consegue honrar os de fora, se você consegue honrar os de dentro, da sua igreja, da sua casa. Sabe, é impossível eu chegar na casa de uma pessoa e tratar bem aquela pessoa se eu não tiver aquele mesmo comportamento dentro da minha casa. Porque se eu chego numa casa e o meu comportamento é de quê? De respeito, mas dentro da minha casa eu desprezo aquelas autoridades que estão dentro da minha casa, e quem seria? Meus pais. Entendeu? E se eu tenho essa atitude, é porque no fundo eu não sei o que é honra. Entendeu a situação? É justamente esse versículo está dizendo. O próprio Jesus disse, Deus falou, nenhum profeta é rejeitado, a não ser dentro da sua casa. Eu sei que é difícil você ouvir isso, mas pare para pensar naquilo que Jesus fez por você. Ele não te rejeitou. Sabia disso? Ele te perdoou, é diferente. Ele não te julgou, não no sentido físico da coisa, do pecado, mas sobre si caiu sobre ele caiu os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. E não só isso, mas todas as nossas enfermidades. Entendeu a situação? Honre-o. Eu não consigo honrar aquele irmão porque ele é terrível. Então honre por quem você é em Cristo Jesus. Não é a questão de eu saber o que é perdão, ou saber o que é honra, mas é uma questão de saber o quanto eu fui perdoado diante do Senhor. Será que se eu chegando hoje diante de Deus, mesmo que eu tenha pecado, Deus vai dizer assim, não, se afasta de mim, que hoje tu pecou? Será que Ele vai fazer isso? Não vai fazer isso com você. É justamente o contrário. Ele não está gritando para você ter medo dele, mas Ele está gritando para você vir até Ele. Entendeu a situação? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o nosso segundo ponto. O segundo ponto é, porque as pessoas pensam que o homem de Deus não é digno de honra. E agora vamos falar sobre líderes ruins. Bem, e para começar eu queria dar um exemplo de um cara chamado Eli, para termos noção de quem era Eli. Ele era um sacerdote no Antigo Testamento. E a Bíblia fala que ele era um péssimo líder. E não só isso, mas como os seus filhos eram malignos diante dos olhos de Deus. Para ter noção do nível da coisa. Mas vamos acompanhar comigo aí lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo do 9 ao 15. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Amém. A oração e o voto de Ana. Diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Isso já demonstra um sinal de honra. Entendeu a situação? Antigamente era costume de muitas famílias, sabe fazer o quê? Só comer na hora que o pai comia. Isso era um sinal de honra. Mas até hoje você vê que esses sinais de honra estão o quê? Sendo extinguidos. Sabe? Vamos recuperar estes sinais, essas coisas, esses princípios de honra, que talvez você até não goste. Porque eu realmente não gostava muito. Quando meu pai vinha da roça, umas 12 horas mais ou menos, chegava em casa de sangue quente, se você falasse alguma coisa, era peia. Mas isso representa um sinal de honra, irmãos. Eli era um sacerdote, sabe, péssimo diante do Senhor. Mas o Senhor o incumbiu de autoridade. Vamos acompanhar aí, versículo 10.
E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Se lembra lá do centurião? Ele o quê? Se humilhou. Ana fez o quê? Chorou muito. A mesma coisa, se humilhou diante do Senhor. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esquecereis da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana não falava em seu coração. Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e lhes disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de tirar logo esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Amém? Deixa eu te falar. A Bíblia nos conta que esse sacerdote era péssimo diante do Senhor, e os seus filhos eram malignos. Mas sabe o que Ana fez aqui? Ana o honrou. Vamos imaginar aí que tu conhece uma pessoa que tu acha horrível. Um líder, pronto, um pastor de uma igreja, determinada igreja, X igreja. E tu não gosta muito porque ele fala de um jeito contigo, fala com as pessoas de um jeito. Esse era Eli. Ana, vamos nos colocar no lugar de Ana. Ana poderia ter respondido Eli ruim, Eli de uma forma rude, sim ou não? De uma forma ruim. Porque ela diz assim: quem é tu para me julgar se eu bebo ou não, se tu é péssimo, tu é um líder horrível? Ela poderia ter chegado diante de Eli e o que? Dizer isso, jogar na cara. É que nem uma pessoa contar com muita raiva, que diz na sua cabeça: se essa pessoa chegar diante de mim, eu jogo na cara dela. Eu jogo na cara dele, entendeu? E Ana poderia ter feito isso, mas o que ela fala? Não, meu senhor. Sabe que até o fato de eu falar Senhor com as autoridades é um sinal de honra e respeito? Porque o teu pai ou a tua mãe já ensinou o quê? Quando tu vai falar com a tua mãe: menino, vem cá, o que é? Quem é não? É o quê? Senhora, entendeu? Senhora é um sinal de respeito. Eduque seu filho a chamar você de senhora, mas não só de senhora, mas de mãe com intimidade também. Comece a honrar, mostrar o que é honra aos seus filhos, entendeu? Você começa a edificar a sua família mostrando também o que é honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora vamos lá para Marcos, voltando de novo lá para Marcos. Hoje nós temos capítulo, irmão, para lermos. Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Acompanhe comigo aí. Diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, ou de demônio, se você preferir chamar, cuja filhinha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Outra vez, se humilhou diante do Senhor Jesus. Honrou a figura de autoridade de Jesus. Essa mulher era estrangeira e de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhes disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, pois não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então Jesus lhes disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha.
Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glória a Deus. Isso nos mostra, irmão, que o poder da honra tem poder sobre demônios. Sabe, você reconhecer autoridades é fundamental para que você venha a honrá-lo. Você tem noção do que é isso? Pelo simples fato daquela mulher ter honrado Jesus, não só pela ter se ajoelhado, mas tratou bem Jesus, isso é honra. Teve autoridade para o quê? Expulsasse o demônio da filha dela. Tem noção do nível? E essa mulher, detalhe, essa mulher não era nem da nenhuma tribo de Israel, não era judeia, não era hebreia, ela era sirofenícia, que era inimigos dos judeus, para ter noção de nível. Até pessoas que não são da linhagem judaica receberam milagres no tempo de Jesus, mas Jesus, quando morreu, agora fez um único povo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos comparar uma coisa. É muito fácil, né, a gente honrar aqueles que nos honram? Sim ou não? É muito fácil você falar de boa com uma pessoa que fala com você de boa, sim ou não? É muito fácil. Mas imagina um tempo de Ana que teve que respeitar um cara, uma autoridade que era péssima diante do Senhor. Isso é o mais difícil, sabe? Honra não é só pelo fato de quem é a pessoa que está na tua frente. Se ela é boa ou se ela é ruim, não importa. Se ela foi dada autoridade para ela, saiba que nós, como filhos de Deus, nós temos que honrar essa pessoa. Sabemos que é difícil, mas nós temos Jesus Cristo. Se você foi desonrado por aquela pessoa que é péssima, descanse no Senhor, porque o Senhor levantará pessoas que honrarão você. Amém? Glória a Deus. E para a gente termos uma noção disso, vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler aí comigo. Tratem todos. Repitam comigo aí, todos. Todos, irmãos. Com honra. Amem os outros na fé. Temam a Deus e honre o rei. Por isso que eu disse, se você não consegue amar o seu irmão, como você diz que ama a Deus? Se Deus diz que você deve amar uns aos outros. Entendeu a situação? Amor e honra estão atrelados. Eu não posso tirar o amor da honra e nem a honra do amor. Não é maravilhoso isso? Isso é... Se nós meditarmos todo dia nesses versículos, irmão, da Bíblia que fala sobre honra, sobre o amor de Deus, todos os dias, eu lhe garanto, a sua vida ia mudar da água para o vinho, como foi o primeiro milagre que Jesus fez. Glória a Deus. Amém. Estou me sentindo hoje um pregador show de bola. Estou brincando, irmão. Mas vamos para o nosso terceiro ponto, que diz: porque imaginam que não foi Deus que colocou o líder em posição de autoridade. Cidadão, irmão, olha para aquele líder e diz assim: ele não tem muito conhecimento sobre a palavra. Por que eu devo me submeter a ele? Ele não fala muito, por que eu tenho que me submeter a ele se eu sei mais do que ele? Deixa eu te falar aquilo que nós já falamos no começo. Que honra nos tira todo espírito de rebeldia e deslealdade. Se hoje você se sente incapaz de honrar alguém, irmãos, comece a pensar se o Senhor teria essa coragem de desprezar alguém. Sabe, não trate o irmão baseado no comportamento dele. Ah, irmãos, eu não sei se ele é novo convertido, se ele nasceu de novo, não. Esse não é o nosso papel, irmão, julgar, mas é o papel de nós amarmos uns aos outros. Sabem em quem? Em Cristo
Jesus. Eu tinha muito, irmão, essa questão de julgar os outros só pela aparência, por aquilo que as pessoas falavam. Hoje, graças a Deus, o Senhor está me libertando, sabe, desse espírito de rebeldia e deslealdade. Glória a Deus. Amém. Vamos lá para a gente ter termos noção da palavra do Senhor, lá em Romanos aí. Romanos capítulo 13, versículo 1. O que ele diz aí? Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Põe comigo aí na sua Bíblia. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Glória a Deus, irmãos. Amém? Olha só o quanto é poderoso esse versículo. Ele não está dizendo que os pastores foram constituídos por Deus. Ainda que nós sabemos que os pastores são constituídos por Deus, líderes de célula. Mas ele está dizendo todas as autoridades. Sabe quem é as tuas autoridades? Pai, mãe, patrão, governo. E dentro do governo você pode incluir vereadores, prefeitos, até a mulherzinha que vai, até aquele cara que vai tirar a coisa do papel de água. Aquilo ali é uma autoridade. Porque ele está exercendo uma profissão que você não tem. Mas você deve honrar aquela pessoa. Mas acima de tudo, irmão, honra o irmão da igreja. Isso é maravilhoso. Isso é de Deus. Porque toda autoridade procede do Senhor. Vocês sabiam que o Senhor teve uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor deu autoridades aos seus discípulos para expulsarem demônios. E sabe o que os demônios faziam? Os demônios saíam. Por quê? Porque foi dada a autoridade de quem? Do Senhor Jesus, sabe? E é por isso que devemos honrar os irmãos, porque cada irmão da igreja, como a igreja videira crê, que é um líder em potencial, e cada líder tem autoridade. É por isso que devemos honrar os irmãos, porque tem autoridade sobre os irmãos. Ah, irmãos, eu não sei se sou de Deus, eu não sei se eu tenho o Espírito de Deus. Irmão, o Espírito de Deus concede autoridade, e toda autoridade nós devemos honrar. Ou seja, eu devo honrar a Thalia, devo honrar o Roberto, devo honrar a Rayane, devo honrar a Naili, devo honrar a Diamantina, todos os irmãos, sem exceção, porque eu reconheço o espírito de autoridade que está dentro deles. Quem é esse espírito de autoridade? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mas eu preciso falar algo para você, irmão. Você sabia que existe uma diferença entre submissão e obediência? Aí tu deve pensar, mas nós estamos falando de honra? Pois é, honra está atrelado a submissão e obediência. Mas você sabe o que é submissão e obediência? Submissão, irmãos, se você tiver com papel, anote. Submissão está relacionado com a nossa atitude, convicção no coração e na nossa mente de quem é que está à frente de mim, entendeu? O que é obediência? Obediência está relacionado com as nossas ações, convicção, atitude, obediência, ação. Amém? Glória a Deus. E por último, irmãos, mas de fundamental importância, o ponto 4 diz: porque imaginam que o ato de honrar o líder é algo indigno. Tem pessoas que acham que o líder bom é aquele que mais sofre. Entendeu? Ele tem que sofrer. Ah, miserável. Ele pega muito no meu pé. No dia quando ele errar, eu vou dar um beijo nele, mas um beijo assim de 5 dedos na orelha dele. Isso, sabe, tem pessoas que têm a mentalidade distorcida para o que é, sabe, honra. E a pessoa acha que um líder, quando fala com a pessoa, irmão, vamos nos respeitar. O que ele está dizendo? Irmão, vamos nos honrar. É isso. E a pessoa fica com raiva do líder e acaba desejando coisas ruins para o líder.
Entendeu, irmão? Para termos noção, você sabe, me falar uma coisa, você sabe quem era Saul na Bíblia? Saul era um cara muito forte. A Bíblia fala que ele era até o mais bonito de todo. Era um cara assim que tu vou falar, nossa, esse cara aí realmente ele é macho. Porque esse cara aí é diferente de todos. Sabe quem era Davi? Davi, a Bíblia fala que ele era um pouco franzino. Pra ter noção do nível. Não era aquela coisona forte, não. E era pastor de ovelha. Aí tu pode me perguntar, Saul, mas você sabe qual é o diferencial desses dois? É porque enquanto Saul perseguiu Davi, Davi fez o oposto. Davi honrou Saul. Sabe o que isso está dizendo? Que Saul perdeu o seu trono, a sua autoridade, porque não honrou Davi. E Davi, por sua vez, recebeu o trono de Saul, porque honrou ele. E é tão verídico isso que a Bíblia nos fala que Davi teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 3 vezes na Bíblia. Para termos noção disso. A Bíblia nos conta que teve uma vez que Davi pegou Saul de costa e poderia ter enfiado uma espada, uma lança ou qualquer coisa e ter matado ele ali mesmo. Mas Saul o honrou, deixou ele viver. Isso é honra, irmãos. Sabe, isso nos mostra que todos aqueles que têm o Espírito de Deus, antes dele querer honra, ele vai querer honrar o seu próximo, querer honrar o seu irmão. Amém, irmãos? Agora vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos acompanhar aí comigo. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9 diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Glória a Deus. Essa mulher honrou Jesus com algo tão fenomenal, irmão. Se você for parar para avaliar, você sabe quanto quer dizer 300 denários naquela época? 300 denários era quase um salário de um trabalhador comum durante um período de um ano inteiro, para termos noção. Se hoje formos falar, vamos pregar o salário mínimo, que está em 1.318, se eu não me engano. Agora multiplica quase por 12. Imagina um perfume de mais de 15 mil reais. Pois é, essa mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas por quê? Porque ela reconheceu a autoridade de Jesus. Reconheceu quem estava à frente dela. E veja o que Jesus disse. No último versículo. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que essa mulher fez para a memória dela diante de Deus. Ainda está contado o que ela fez, essa honra diante do Senhor. Sabe, é isso que eu digo, irmãos. É isso que eu digo para os irmãos. Comecem a praticar essas boas ações, honrem os outros. Não estou dizendo que você não honre, mas que seja intensificado cada vez mais a honra às pessoas, ao seu irmão,
aos seus líderes, ao seu pai, à sua mãe, sabe? Comece a intensificar cada vez mais isso, porque isso é maravilhoso, irmão, se você for parar para pensar. Jesus disse que onde for pregado o evangelho, paz, aquilo será como memória para aquela mulher. E até hoje nós pregamos o que essa mulher fez, essa honra dada a Jesus. Amém? E para terminarmos, vamos ler 4 versículos. O primeiro está lá em 1 Timóteo. Vou ler, acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja difamado. O que ele está dizendo aqui? Que se você tem um chefe de trabalho, honre-o. Não é para você pegar, ter um chefe de trabalho, você sabe que o chefe lá não é essas coisas de boa e começar a falar da vida do patrão para as outras pessoas. Isso é desonra diante do Senhor. Entendeu a situação? Ah, meu patrão, ele é horrível. Gente, se for falar para pessoas que são do mundo, sabe o que a pessoa vai dizer? É mesmo, rapaz, eu já trabalhei para aquele cara. Ou caboclo rei ruim mesmo. Tu tem razão, mete o processo. Entendeu? Isso é desonra, porque você está difamando o evangelho. Porque o evangelho fala que devemos ser submissos às autoridades. E o teu patrão é a autoridade. Nós gostamos ou não? Amém? Honre os seus pais. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 6, versículo do 2 ao 3. Amém. Vamos ler aí comigo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deixa eu te falar, esse é o primeiro esse é o primeiro mandamento que tem promessa diante do Senhor. Por quê? Porque está falando de honra. Você gostando ou não, seu pai e sua mãe é autoridade sobre você. Amém? Ah, eu sou casado, tenho 50 filhos. Amém. Eita, foi muito, né, irmão? Opa, 20 filhos. Glória a Deus, melhorou mais. Mas deixa eu te falar, a tua mãe sempre vai ter uma autoridade sobre você. Você gostando ou não. Se a tua mãe diz assim, bora fazer aquilo comigo. Ah, não vou não. Você deve ir, porque isso representa, sabe, Cristo. Você sabe, irmãos, que a sua mãe ou seu pai, quando falam, bora ali, você, não, vou não. Não diga isso, diga assim, eu vou. Não é melhor assim? E não só diga eu vou, mas como também você vai, literalmente. Você gostando ou não. Porque às vezes nós temos que honrar pessoas que até nós não gostamos. Mesmo a pessoa, você sabendo quem a pessoa é. Mas se ela tem autoridade, você deve honrar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. Bem pertinho, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Diz assim: todos os irmãos acharam? Glória a Deus. Vamos ler aí comigo. Diz assim, conselhos finais. Veja só, é um conselho que Paulo aqui está dizendo aos Tessalonicenses. Diz assim: irmão, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós, que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Entendeu a situação aqui, irmão? Agora essa parte é para liderança. Lideranças ministeriais. Entendeu, irmãos? Isto é para você ter consideração àqueles que estão à frente, que estão presidindo vocês. Só que eu não estou dizendo para você me honrar porque eu mereço. Não, irmãos. Honre por quem você é. Porque da mesma forma eu vou honrar você. Se eu puder ajudar, irmãos, no que eu puder, eu lhe garanto, eu vou lhe ajudar. Entendeu, irmãos?
Se eu deixei de alguma vez deixei de honrar ou desonrar alguém, peço perdão aos irmãos, mas também eu sou humano. Eu não consigo ter a perfeição ainda, sabe, destrinchada ainda 100%. Mas eu creio que por meio de Cristo Jesus, cada vez mais, eu e você, nós vamos conseguir honrar as pessoas, honrar uns aos outros, honrar as autoridades do Senhor. E para nós terminarmos, irmãos, vamos lá para o Salmos 92, versículo 12 ao 13. Olha aí a mesma coisa. Glória a Deus. Testificou. Diz assim, acompanhe comigo aí. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deixa eu te falar, você é justo, e como justo, você cada vez mais que honra aquelas pessoas, você será grandemente abençoado, você florescerá nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, cada vez mais o Senhor vai te honrar. Sabe, você já viu aquele versículo que diz, que fala na verdade, né, está pregado em muitos carros e motos, Deus é fiel, Deus é fiel. E fidelidade quer dizer honra também, e Ele vai te honrar, irmãos, amém? Que isso fique na memória dos irmãos, que seja um princípio para vocês a partir de hoje, que sejam comida para vocês, a honra, amém? Glória a Deus.